língua do paciente diversas gotas de uma solução contendo 1% de compostos fenólicos suspeitos. Depois da exposição aos compostos fenólicos, são testados diversos parâmetros fisiológicos e funcionais. Considera-se que uma resposta positiva seja constituída por uma alteração na taxa de batimentos cardíacos ou na pressão sanguínea, pelo início dos sintomas agudos ou por mudanças no estado mental do paciente. Uma vez que a substância fenólica reativa seja descoberta, o composto é apresentado ao paciente em diversas diluições a fim de que se possa determinar a concentração que irá neutralizar os sintomas induzidos por ele. São testadas soluções cada vez mais diluídas até que, naquela que é chamada de diluição de neutralização, ocorra uma reversão dos sintomas. O paciente recebe um frasco contendo composto fenólico, preparado na diluição de neutralização, e é instruído a colocar 2 gotas sob a língua 3 vezes ao dia. Nessa altura, deve-se proceder a um novo teste, visto que a potência inicial perde a sua eficácia com o passar do tempo. Testes semelhantes realizados numa etapa mais adiantada mostram que é necessário alterar-se a concentração do composto fenólico a fim de que o paciente possa conseguir o mesmo efeito benéfico que desfrutava no início. O paciente passa para uma nova diluição de neutralização de compostos fenólicos e o processo é repetido diversas vezes ao longo de muitos meses. Embora sejam óbvias as semelhanças com o processo clássico de dessensibilização alérgica, os métodos de teste são diferentes e o paciente recebe gotas sublinguais em vez de injeções. O procedimento do teste inicial pode ser bastante demorado e pode chegar a consumir muitas horas e dias para a conclusão dos testes relativos a uma grande variedade de compostos fenólicos suspeitos. Foi por isso que o Dr. Baer procurou aperfeiçoar a eficiência do diagnóstico utilizando a máquina de Vaux para testar a sensibilidade dos indivíduos aos compostos fenólicos. O procedimento envolvido é bastante singular no sentido de possibilitar o teste de uma variedade de compostos, em diversas diluições, em questão de 20 a 30 minutos. Os compostos fenólicos são preparados numa série de diluições de acordo com os princípios lógicos da homeopatia. A primeira diluição é uma proporção de 1:5, constituída por uma parte do composto fenólico original e 4 partes de água destilada. A segunda tintura, que recebe o nome de diluição número 2, é uma diluição 5 preparada a partir da primeira tintura. A terceira diluição é preparada a partir de uma diluição 5 da segunda tintura, e assim por diante. Esse processo continua até a 40ª tintura, quando as diluições passam a ser feitas na proporção de 1:10, geralmente até a 60ª. À medida que as diluições vão sendo feitas, a quantidade física de compostos fenólicos efetivamente presentes torna-se cada vez menor. A 40ª diluição contém 5 elevado na menos 40. Ou 1,1 x 10⁻28, vezes o número de moléculas fenólicas que estavam presentes na solução fenólica original. Este valor é consideravelmente menor do que o número de Avogadro, 6,02 x 10⁻23, o número de moléculas contidas num mol, ou seja, a quantidade de substância cuja massa, medida em gramas, é igual à sua massa molecular, e, consequentemente, não chega a restar uma única molécula do composto original na altura da 40ª diluição. As diluições fenólicas preparadas por Baer são na verdade remédios homeopáticos, pois a maioria delas não contém qualquer traço de matéria física e sim, apenas, a assinatura energética do composto fenólico. O Dr. Baer criou um dispositivo especial para a realização de testes utilizando a tecnologia ESV, que consiste numa mesa de madeira com diversas estantes revestidas de metal. A base metálica de cada prateleira possui um conector onde se pode inserir um fio proveniente da máquina de Vaux. A estante metálica atua de forma semelhante à da mesa metálica do aparelho de ESV. Assim, os diversos remédios colocados sobre a estante metálica podem ser testados simultaneamente. Grupos de remédios do mesmo nível de diluição estão dispostos em seus próprios compartimentos especiais da estante metálica. Ligando-se sequencialmente o fio da máquina de Vaux às bases metálicas das diferentes estantes, pode-se testar simultaneamente grupos inteiros de remédios quanto à reatividade de ressonância nos pontos de acupuntura. Numa estante em que os testes dos compostos deram resultado positivo,
expresso através de reações de ressonância com os pontos de acupuntura do paciente. Usa-se um processo de eliminação progressiva. Esse processo consiste em testar-se individualmente cada substância da estante reativa até que seja identificada a substância responsável pela reação positiva. Uma vez descoberta a substância reativa, ela é testada novamente em diferentes diluições, através da ressonância com os pontos de acupuntura, até que se determine exatamente a diluição de neutralização. Entre as substâncias que fazem parte do primeiro grupo de compostos fenólicos de Beer estão o ácido gálico, encontrado em 70% dos alimentos, o opiol, o ácido cinâmico, a cumarina, os vindóis, o ácido ascórbico e outros. O segundo grupo inclui muitos neurotransmissores ou precursores a partir dos quais eles são sintetizados, tais como a colina, a dopamina, a histamina, a serotonina, a tiramina, a norepinefrina e diversas outras substâncias. No que diz respeito à reatividade aos constituintes do segundo grupo de compostos fenólicos, não está claro se os pacientes são sensíveis a esses agentes contidos nos alimentos ou se a máquina de voo está captando algum problema interno relativo a esses sistemas específicos de transmissão. Embora a segunda hipótese talvez seja mais provável, mesmo assim os sintomas associados à reatividade a essas substâncias fenólicas são reduzidos satisfatoriamente através da administração sublingual de diluições de neutralização. Utilizando a máquina de voo, Beer fez a notável descoberta de que uma variedade de síndromes antes consideradas não tratáveis pelas terapias farmacológicas convencionais parecem ser causadas por reações de sensibilidade a compostos fenólicos comuns. A confirmação dessa hipótese é sugerida pelo abrandamento desses sintomas depois do uso de doses sublinguais de diluições de neutralização preparadas a partir do composto fenólico suspeito de ser responsável pelo distúrbio. Por exemplo, a reatividade ao ácido gálico, que talvez seja um dos compostos mais irritantes, foi relacionada com dores lombares, a ciática, a dor crônica forte na parede do peito, a dores musculares e a fadiga crônica. Conforme já dissemos, o ácido gálico é encontrado em quase 70% de todos os alimentos. Ele também é encontrado em muitos corantes alimentares e tem sido relacionado com distúrbios de aprendizado e hiperatividade em crianças. Nesses casos, a remoção de corantes e aditivos da alimentação, tais como na dieta de Feingold, pode reduzir a hiperatividade através da evitação do ácido gálico. Beer descobriu que a neutralização sublingual é tão eficaz quanto a dieta que acabamos de mencionar, além de ser mais fácil de a criança seguir. Quando o composto fenólico irritante é isolado e a diluição de neutralização apropriada é descoberta, o alívio dos sintomas depois da administração sublingual pode ser dramático. Beer descobriu que, se os pacientes estivessem sentindo dor por ocasião do teste no aparelho ESV, a administração sublingual da diluição de neutralização frequentemente produzia um importante alívio dos sintomas dentro de aproximadamente 10 minutos. Outro problema comum relacionado com os compostos fenólicos é a sensibilidade à cumarina, uma substância encontrada em pelo menos 30 tipos diferentes de alimentos, especialmente no trigo, nos queijos, no carne de vaca e nos ovos. Beer descobriu que a maioria das pessoas asmáticas testadas apresenta sensibilidade à cumarina. A neutralização desse composto fenólico específico frequentemente produz uma significativa melhora nas reações asmáticas do paciente, evidenciadas pela redução da necessidade de medicamentos broncodilatadores. Descobriu-se igualmente que a cumarina também é responsável em parte pelos sintomas da artrite, das dores lombares e cervicais e dos distúrbios digestivos, especialmente a flatulência. A distensão abdominal provocada pela sensibilidade à cumarina pode ser tão grave que os pacientes talvez não consigam sentir-se confortáveis dentro de suas roupas minutos depois de terem comido um alimento contendo cumarina. A flatulência depois das refeições é uma queixa que os pacientes com ENT fazem aos seus médicos. Estes geralmente têm pouco a oferecer além de substâncias que absorvem o gás, tais como a sumiticone. Substâncias que muitas vezes não conseguem aliviar eficazmente os sintomas do paciente. A frequência com que se manifestam os sintomas da flatulência pode indicar o quanto a sensibilidade à cumarina talvez seja comum entre a população em geral. Outro composto fenólico que Beer descobriu ser problemático é o aminoácido fenilalanina. Beer acredita que,
Embora a maioria dos pacientes não apresente a clássica intolerância a esse aminoácido encontrado nos recém-nascidos que sofrem de fenilcetonúria, uma incapacidade genética de lidar com a fenilalanina muitas pessoas podem apresentar uma forma subclínica de intolerância que passa despercebida. Baer descobriu que a hipersensibilidade à fenilalanina está associada à hipertensão, dores de cabeça, doenças respiratórias e distúrbios relacionados com o metabolismo do colágeno. O mais interessante é que ele observou significativas reduções na pressão sanguínea de indivíduos hipertensos sensíveis à fenilalanina quando lhes eram ministradas diluições de neutralização do aminoácido. Essa lista de substâncias irritantes é bastante longa. A grande variedade de doenças comuns, muitas vezes não específicas, tais como dores de cabeça, fadiga crônica e dores nas costas e no pescoço faz com que nos demos conta do quanto os médicos convencionais podem se ver impotentes quando as farmacoterapias tradicionais não conseguem resolver satisfatoriamente esses problemas. Muitos dos pacientes do Dr. Baer obtiveram um significativo alívio dos seus sintomas através do uso de gotas de neutralização em casos nos quais outros médicos não conseguiram oferecer medicamentos que lhes proporcionassem sequer efeitos paliativos. A grande variedade de substâncias semelhantes a essas no alimento que ingerimos, e as inúmeras maneiras ocultas pelas quais elas nos afetam, constituem um grande estímulo ao uso de aparelhos sensíveis à energia, como a máquina de voo, os quais apresentam singulares capacidades de diagnóstico. Embora as tecnologias baseadas nos meridianos atualmente não sejam aceitas pela maioria dos médicos, lentamente elas estão começando a abrir caminho até os consultórios de muitos médicos e dentistas. Nos últimos anos, a FDA emitiu pelo menos 150 licenças de pesquisa experimental para profissionais da área da saúde que desejavam investigar o uso da máquina de voo e das tecnologias SV para diagnóstico e terapia. Isto indica que está ocorrendo uma lenta evolução na medicina e que, nos próximos 10 ou 15 anos, aparelhos como a máquina de voo podem acabar sendo usados correntemente pelos profissionais da saúde. Da SV à radiônica, um modelo de diagnóstico e terapia baseado apenas na frequência. Existem diversos sistemas eletrônicos, baseados nos meridianos e pontos de acupuntura, que superam a máquina de voo em matéria de sofisticação. Um desses sistemas, conhecido como aparelho Mora, funciona segundo o mesmo princípio da ESV, porém usa outro tipo de ligação energética com as substâncias a serem testadas quanto aos efeitos de ressonância nos pontos de acupuntura. O sistema Mora emprega suportes especiais para os remédios, semelhantes às estantes metálicas usadas pelo Dr. Baer, para testar simultaneamente um grande número de remédios. Em vez de o remédio estar ligado ao instrumento através de fios, suas características vibracionais são transmitidas eletronicamente, por meio de ondas de rádio, através da sala para o aparelho Mora, onde a energia entra nos circuitos de teste. Estando o remédio numa conexão energética situada a uma certa distância, o paciente pode ser testado quanto ao fenômeno da ressonância dos meridianos através de uma sonda manual aplicada sobre os pontos de acupuntura. Embora esse aparelho também torne possível a aplicação de diversas formas de sofisticados tratamentos aos pontos de acupuntura, esse tema ultrapassa os objetivos deste texto. Para os nossos propósitos basta dizer que é realmente possível injetar frequências específicas de energia sutil diretamente nos meridianos do corpo, através de um circuito especial do aparelho Mora. Outro aparelho baseado nos meridianos, e que chega até mesmo a superar o aparelho Mora, é o Acupat. O Acupat eliminou completamente a necessidade da presença física dos remédios. Dentro da memória eletrônica do Acupat há um banco de referência de energia contendo as assinaturas vibracionais magneticamente codificadas de centenas de remédios homeopáticos. O computador compara automaticamente as reações de ressonância nos pontos de acupuntura provocadas pelos diversos remédios a fim de encontrar aquele que se casa com o desequilíbrio no sistema energético do paciente. Assim como no caso dos sistemas SV acima mencionados, continua havendo a necessidade de o terapeuta encostar a sonda manual de diagnóstico nos pontos de acupuntura apropriados. Os sistemas Mora e Acupat constituem uma excelente demonstração dos princípios do casamento de frequências energéticas entre o paciente e o remédio.
Em sistemas como o Acupat, pode-se efetivamente lidar com as frequências de energia dos remédios sem a presença física dos remédios propriamente ditos. Esses aparelhos não são os primeiros a permitir o diagnóstico e o tratamento de doenças humanas a partir da perspectiva de frequências energéticas. Eles na verdade são primos distantes de um grupo de sistemas de diagnóstico conhecidos coletivamente como aparelhos radiônicos. Os sistemas radiônicos têm sido desenvolvidos e aplicados na Europa e nos Estados Unidos há várias décadas. Vários aparelhos, frequentemente chamados de caixas pretas radiônicas, têm sido usados por médicos e adeptos da medicina alternativa desde o início da década de 1900. Vários precursores desse campo, incluindo Albert Abrams, Ruth Rowan, George de Loire e Malcolm Hay, desenvolveram e aprimoraram os princípios básicos da prática e da teoria radiônica desde suas origens mais remotas. Uma denominação mais apropriada para os sistemas radiônicos talvez seja de tecnologias psicotrônicas. Ao contrário dos sistemas de base eletrônica, como a máquina de voo, os sistemas radiônicos raramente fazem uso da eletricidade, embora muitos contenham circuitos elétricos e elementos magnéticos. E, o que é mais importante ainda, o uso bem-sucedido de aparelhos radiônicos depende das habilidades psíquicas do operador do sistema. O feedback proporcionado por esses sistemas geralmente é feito através de um dispositivo externo que amplifica as alterações fisiológicas externas. As mudanças fisiológicas detectadas pelos dispositivos radiônicos correlacionam-se com as alterações psicoenergéticas sutis que ocorrem no interior do sistema nervoso do operador do aparelho. Os sistemas radiônicos exigem uma singular sensibilidade energética que tem sido chamada de radiestesia. A radiestesia pode ser definida como a sensibilidade psíquica a radiações sutis de diversas frequências vibracionais. Muitas pessoas têm essa capacidade psíquica em maior ou menor grau. Os estudos do Instituto de Pesquisa Stanford, a respeito de visão à distância, por exemplo, concluíram que todos os indivíduos submetidos a testes possuíam essa capacidade em níveis de desempenho variáveis. Alguns estudos parapsicológicos chegaram à conclusão de que todas as pessoas possuem habilidades parapsíquicas em um ou outro grau, embora algumas pessoas possam na verdade reprimir essa capacidade em virtude de sistemas de crenças incompatíveis com ela. Por exemplo, determinados indivíduos testados quanto ao percepção extrasensorial, apresentaram efetivamente resultados estatisticamente significativos de acertos versus erros parapsíquicos, embora numa direção negativa. Eles tiveram um índice de acertos inferior ao que se deveria esperar por ação do acaso. A PES ocorre num nível inconsciente em todos nós. Os sistemas radiônicos utilizam mecanismos inconscientes de expressão psíquica existentes no interior do sistema nervoso a fim de obter dados conscientes baseados em coleta de informações extrasensoriais. Poder-se-ia dizer que eles atuam como amplificadores de PES. Assim, o bom desempenho dos sistemas radiônicos depende da consciência do operador do aparelho. Os aparelhos radiônicos mais simples geralmente consistem numa caixa preta com certo número de dias na superfície frontal, cada um deles calibrado numericamente. Os dias geralmente estão ligados a resistores ou potenciômetros existentes no interior da caixa, os quais também estão em contato através de fios, com um compartimento circular metálico. Dentro desse compartimento é colocado algum material de origem biológica originário do paciente, uma mancha de sangue ou um cacho de cabelo, junto com um pedaço de papel onde está escrito seu nome. Esse material biológico é chamado de testemunha. Ligado à caixa preta radiônica há um fio isolado que se estende até uma superfície achatada de borracha que constitui a interface entre o operador e o aparelho. Mantendo-se mentalmente sintonizado com o paciente em questão, o operador radiônico passa suavemente o dedo sobre a superfície de borracha enquanto gira lentamente um dos dias localizados na frente do aparelho. O operador registrará uma resposta positiva quando tiver uma sensação de aderência ao tocar na superfície de borracha. Isso pode ser visto como uma reação solidária de ressonância. A ressonância ocorre entre a frequência energética do paciente e o sistema energético sutil do operador radiônico, o qual se expressa através de alterações no sistema nervoso do operador. O dial é deixado na posição que induziu a resposta de ressonância.
O operador passa então para o segundo dial e repete o mesmo procedimento, até que tenha sintonizado todos os diais nas posições apropriadas. Cada dial representa um dígito. Quando combinados em sequência, esses dígitos produzem um único número constituído por múltiplos dígitos, o qual é chamado de resultado. O resultado reflete as características de frequência energética do paciente testado à distância pelo aparelho radiônico. Fazendo uma comparação entre o resultado de um paciente e uma espécie de tabela de referência de resultados, o terapeuta adepto da técnica da radiônica consegue fazer um diagnóstico da provável condição patológica do paciente. A comparação entre os resultados de um paciente e as tabelas padronizadas de referência de resultados permite o casamento da frequência do paciente com as frequências vibracionais conhecidas associadas a doenças específicas. Isso assemelha-se de certa forma ao que acontece no casamento de frequências da homeopatia. Na homeopatia, as frequências das doenças são representadas simbolicamente pelos remédios homeopáticos individuais e não pelos resultados numéricos que descrevem essas mesmas características energéticas. A radiônica procura medir diretamente os distúrbios energéticos primários do paciente em vez de depender do casamento empírico entre o remédio e o complexo de sintomas. Para um médico ortodoxo, esta descrição não faz nenhum sentido. A despeito da incompreensão dos críticos pertencentes à comunidade científica, porém, os sistemas radiônicos demonstraram ser instrumentos eficazes de diagnóstico e terapia. Os aparelhos radiônicos empregam dois princípios fundamentais a fim de obter informações de valor diagnóstico a respeito do paciente. São eles o princípio da ressonância biológica e o princípio holográfico. Poderemos compreender melhor o modo como esses princípios são aplicados aos sistemas radiônicos examinando mais detalhadamente os fenômenos envolvidos na operação do aparelho radiônico elementar. O elemento fundamental do método radiônico é a testemunha, que geralmente é constituída por uma amostra de material biológico recolhido do paciente em questão. Muitas vezes a testemunha é uma mancha de sangue do paciente num pedaço de papel de filtro ou um cacho do seu cabelo. A mancha de sangue contém elementos bioquímicos e celulares retirados do corpo da pessoa que estiver sendo testada. Segundo o princípio holográfico, cada fragmento do holograma contém as informações relativas ao todo. Numa perspectiva energética e vibracional, isso significa que uma pequena porção retirada do todo, tal como uma gota de sangue extraída do corpo, reflete a estrutura energética total do organismo. Para que se obtenha esse efeito não é necessário que as células do sangue estejam vivas. O material orgânico do sangue, ou do cabelo, constitui uma amostra energética do espectro dinâmico de frequências do paciente. A mancha de sangue assemelha-se mais a um holograma em processo dinâmico de mutação do que a um instantâneo congelado no tempo. Em vez de registrar apenas as condições energéticas do paciente no momento da perfuração da veia, a testemunha representada pela mancha de sangue permanece num dinâmico equilíbrio ressonante com o organismo do qual provém. A mancha de sangue continua a refletir as condições energéticas do paciente ao longo do tempo em virtude da ressonância energética com a pessoa da qual ela foi extraída. Isto significa que não há necessidade de se coletar várias manchas de sangue em dias diferentes para se fazer um diagnóstico atualizado de um paciente que apresente condições fisiológicas instáveis. Esta é uma diferença em relação ao exame químico do sangue, procedimento que exigiria a coleta diária de amostras de sangue para que se pudesse plotar os dados num gráfico e determinar as tendências bioquímicas. A mancha de sangue permanece em equilíbrio energético dinâmico com a sua fonte independentemente da distância entre ela e o paciente. As características energéticas refletidas pela testemunha irão variar de momento para momento de acordo com o comportamento energético do paciente. Existe uma exceção para esta regra, a qual foi descoberta empiricamente por terapeutas adeptos da radiônica. A conexão radiônica entre o paciente e a mancha de sangue torna-se inútil se o paciente receber diversas transfusões de sangue depois da coleta da amostra. A introdução de múltiplas frequências no paciente, através de transfusões, parece interferir com a conexão ressonante entre ele e a velha mancha de sangue. Por essa razão, às vezes é melhor usar como testemunha um cacho do cabelo do paciente, pois ele continuará a ser um elo energético válido ao longo de toda a sua existência, independente de transfusões. No aparelho radiônico,
O material biológico a ser usado como testemunha, uma mancha de sangue, por exemplo, é colocado num compartimento metálico cilíndrico especial. As energias sutis da mancha de sangue fluem através dos circuitos elétricos do aparelho radiônico por meio de um fio localizado abaixo do local onde fica a testemunha. A capacidade de essas energias sutis fluírem através de fios elétricos já foi demonstrada pelas tecnologias baseadas nos meridianos, as quais foram empregadas nos sistemas de ESV e em outros sistemas que utilizam esse fenômeno para a obtenção de diagnósticos energéticos. A partir do compartimento da testemunha e dos fios, a energia sutil flui para potenciômetros variáveis especiais cujos diais são ajustados na parte da frente do aparelho radiônico. Girando-se os diais, a resistência ao fluxo de corrente sutil através do potenciômetro é retardada de forma variável. As correntes sutis, então, fluem dos potenciômetros para a superfície de borracha que está em contato com o dedo do operador do sistema radiônico. Enquanto gira um determinado dial, o operador do sistema passa o dedo sobre a superfície de borracha C. Ao tocar de leve na borracha, o operador tem uma sensação de aderência. A reação é considerada positiva e presume-se que o dial esteja ajustado na posição apropriada. As posições dos diais indicam o nível de resistência dos potenciômetros, os quais, por sua vez, refletem as características energéticas sutis dos pacientes. Cada potenciômetro atua numa faixa de resistência energética progressivamente maior. Repetindo o processo de sintonizar sucessivamente cada dial, o operador do sistema chega a um número multidigital que representa o resultado radiônico ou a essência energética do paciente com o qual ele está sintonizado. O terapeuta radiônico consegue diagnosticar a doença do paciente através de uma comparação entre o número multidigital, obtido a partir do exame do indivíduo, e os resultados radiônicos conhecidos para as diversas doenças. Os mecanismos de ação na radiônica e na radiestesia. Uma discussão adicional sobre a ligação chakra-sistema nervoso. A consciência do operador desempenha um papel fundamental na obtenção de informações através do aparelho radiônico e através dos canais inconscientes da mente do operador que se consegue sintonizar as energias sutis do paciente. O que torna possível o elo psicoenergético entre o paciente e o terapeuta adepto da radiônica é a intermediação vibracional da testemunha. A referência energética sutil proporcionada pela testemunha radiônica permite que a consciência superior do operador do equipamento radiônico sintonize à distância o paciente. Esse processo psíquico de entrar em sintonia com os pacientes ocorre no nível dos nossos veículos de expressão de frequências mais elevadas. Na maioria dos indivíduos, essa ligação energética acontece no nível do inconsciente. A mente inconsciente atua como uma via através da qual os níveis de frequência mais elevados da consciência podem interagir com o corpo físico. As impressões psíquicas superiores são traduzidas em várias formas de expressão de informações através dos diversos caminhos dos circuitos nervosos corporais. Se a informação psíquica alcança a percepção consciente, ela o faz através do mecanismo de expressão do córtex cerebral. As informações intuitivas inconscientes podem infiltrar-se no hemisfério direito do cérebro e, então, serem transferidas para o hemisfério esquerdo, onde são analisadas e, em seguida, expressas verbalmente. Embora as informações de natureza psíquica nem sempre talvez alcancem o nível da percepção consciente, mesmo assim elas são processadas e expressas através dos caminhos inconscientes das atividades neurológica e motora. Os sistemas radiônicos utilizam o elo psicoenergético entre a mente superior e o sistema nervoso autônomo. Um incremento na atividade do ramo simpático do sistema nervoso autônomo pode refletir inputs psíquicos provenientes dos níveis mentais de frequências mais elevadas. Vários estudos realizados por parapsicólogos mostram o quanto é comum a ocorrência de percepção psíquica inconsciente. Embora os testes para avaliar a percepção extrasensorial consciente possam revelar-se não significativos, mensurações simultâneas da atividade do sistema nervoso autônomo em receptores telepáticos apresentarão correlação significativa com a percepção psíquica inconsciente. Experimentos realizados por Douglas Dean, na Faculdade de Engenharia Newark, produziram algumas informações a respeito da ligação psíquica inconsciente com o sistema nervoso autônomo. Dean mediu as variações no fluxo de sangue através dos dedos de receptores telepáticos,
através da pletismografia, a fim de obter parâmetros das funções psíquicas relacionadas com o sistema nervoso autônomo. É fato bem conhecido que o sistema nervoso simpático afeta o fluxo de sangue através das minúsculas artérias da pele. O sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo. No seu estudo sobre a telepatia, DEA instruiu emissores telepáticos a se concentrarem na transmissão psíquica de diversos nomes a receptores telepáticos presentes no mesmo edifício. A uma certa distância forneceu-se aos emissores telepáticos uma lista de nomes de pessoas que estavam emocionalmente próximas dos receptores e também uma lista de nomes escolhidos ao acaso numa lista telefônica. Os emissores foram instruídos a se concentrarem na transmissão de um nome de cada vez, em intervalos predeterminados. Os registros pletismográficos dos receptores telepáticos, efetuados durante esses intervalos, foram estudados a fim de se verificar a ocorrência de alterações na atividade simpática e no fluxo de sangue pelas artérias. Embora não tenha ocorrido percepção consciente de nomes transmitidos por telepatia, houve alterações claras e estatisticamente significativas no fluxo de sangue através dos dedos dos receptores telepáticos durante os períodos nos quais eram transmitidos os nomes de pessoas emocionalmente ligadas a eles. As alterações estatisticamente significativas no fluxo de sangue arterial através dos dedos dos receptores telepáticos refletiam a ocorrência de um aumento de atividade no sistema nervoso simpático por ocasião do recebimento de mensagens telepáticas de elevado conteúdo emocional. O aumento na atividade simpática provocava constrição nos vasos sanguíneos e, portanto, uma diminuição no fluxo de sangue através dos dedos. O notável experimento de DEA provou que a telepatia ocorre no nível do inconsciente. Além disso, ele também demonstrou que incrementos na atividade do sistema nervoso simpático refletiam a recepção inconsciente de mensagens telepáticas pelo cérebro. Outra importante indicação da hiperatividade do sistema nervoso autônomo em resposta à percepção psíquica é o nível de estimulação nervosa simpática das glândulas sudoríparas da pele. Um estado de hiperatividade simpática frequentemente é acompanhado de suor frio na palma das mãos e de umidade nos dedos. O frescor da pele é devido à constrição superficial dos vasos sanguíneos. O aumento na atividade dos nervos simpáticos que inervam a pele faz com que ela torne-se úmida em virtude da estimulação autônoma das glândulas sudoríparas. Os aparelhos radiônicos usam o aumento de umidade na ponta dos dedos como um indicador da atividade do sistema nervoso autônomo. A maioria dos aparelhos radiônicos utilizam uma membrana de borracha especial para a obtenção do feedback relativo ao correto ajuste dos diais do equipamento. O ajuste correto desses diais é indicado por um maior jorro de atividade nervosa simpática por ocasião da ocorrência de uma reação de ressonância psíquica. O operador do aparelho percebe que isso aconteceu através de uma sensação de pegajosidade ao passar o dedo sobre a membrana de borracha do sistema de feedback. A membrana de borracha atua como um dispositivo transdutor que quantifica a atividade das glândulas sudoríparas na ponta dos dedos, a qual é um indicador autonômico da ocorrência de inputs energéticos superiores no sistema nervoso central. A membrana de borracha está ligada energeticamente à testemunha vibracional, uma mancha de sangue, por exemplo, através de fios e de potenciômetros existentes no interior do aparelho radiônico. O operador do sistema radiônico procura sintonizar o dial do potenciômetro ao mesmo tempo em que tenta sintonizar mentalmente a sua consciência com o paciente através do elo energético representado pela testemunha. A testemunha proporciona um guia energético de ondas que permite ao operador sintonizar a frequência vibracional do paciente. Enquanto o operador do aparelho radiônico gira os diais do potenciômetro, sua mente superior procura casar a frequência energética do paciente com o ajuste de frequência do aparelho radiônico. As energias sutis da testemunha vibracional são retardadas de forma variável pelo ajuste da resistência do potenciômetro. Quando o operador sente uma reação de ressonância é porque o ajuste do dial do potenciômetro permitiu que um máximo de energia sutil de frequência específica fluísse através do circuito. Essas quantidades máximas de energia são percebidas intuitivamente pelo operador do equipamento radiônico na forma de uma sensação de pegajosidade ao passar o dedo sobre a membrana de borracha. A sensação psíquica primária ocorre num nível psicoenergético mais elevado.
O aumento na atividade do sistema nervoso autônomo do operador do equipamento radiônico indica que o ajuste do dial permitiu que se alcançasse um fluxo máximo de energia sutil. A mente superior do operador do sistema radiônico desempenha um papel singularmente importante na coleta de informações de natureza psíquica. Isto se reflete na variabilidade dos espécimes que podem ser usados como testemunhas vibracionais. Embora a maioria dos terapeutas adeptos do sistema radiônico utilize algum tipo de amostra de material biológico do paciente, tal como um cacho de cabelo ou uma mancha de sangue, outros conseguem sintonizar as energias do paciente com a ajuda de uma testemunha constituída apenas por uma fotografia ou por um pedaço de papel contendo a assinatura original da pessoa que estiver sendo submetida ao teste. A teoria holística de que cada pedaço contém o todo consegue explicar apenas parcialmente o modo pelo qual o cabelo ou uma amostra de sangue do paciente é capaz de transmitir informações. A testemunha apresenta a mesma frequência energética do paciente do qual provém. Existe uma espécie de ressonância energética entre o paciente e a testemunha. As fotografias dos pacientes podem efetivamente captar a essência vibracional desses indivíduos, fato evidenciado pela capacidade dos terapeutas adeptos da radiônica as utilizarem como testemunhas. Em lugar de sintonizar o pequeno holograma representativo do paciente, codificado na amostra de sangue ou cabelo dele retirada, é possível que a consciência do terapeuta radiônico consiga sintonizar o holograma cósmico a fim de obter, à distância, informações de natureza psíquica a respeito do paciente. O processo de sintonização radiônica talvez seja semelhante aos mecanismos subjacentes à visão remota, descritos no capítulo 1. Nas pesquisas com visão remota, o experimentador humano visita um local qualquer escolhido ao acaso, local que os indivíduos que estiverem sendo testados procuram descrever com detalhes. Embora distante, o experimentador é uma figura familiar para a pessoa que estiver sendo submetida ao teste de visão remota, proporcionando-lhe um ponto focal que sua consciência possa sintonizar-se com o local selecionado. O experimentador proporciona uma espécie de bússola psíquica direcional que torna possível a sintonização da parte relevante do vasto mapa do holograma cósmico por parte do indivíduo que estiver sendo testado. Na radiônica, de forma semelhante, a testemunha pode proporcionar um outro tipo de bússola psíquica direcional que atua como um ponto focal para os níveis superiores da mente do operador. Essa bússola orienta o operador na sintonização da parte relevante do holograma cósmico, permitindo que ele tenha acesso às singulares características de frequência do paciente. Outra analogia útil é o conceito de cão de caça psíquico. Quando os rastreadores estão tentando encontrar uma pessoa perdida ou desaparecida, eles geralmente usam cães de caça. Eles deixam que o cão de caça cheire uma peça do vestuário da pessoa desaparecida, como um sapato, por exemplo, para que o animal possa sintonizar seus sentidos olfativos com o cheiro da pessoa que se quer encontrar. Seguindo o cheiro, o cão consegue rastrear a pessoa desaparecida e acaba descobrindo onde ela está. Na radiônica, a guia de onda da testemunha atua de forma semelhante para transmitir o odor vibracional do paciente aos sentidos superiores do operador radiônico. Ao contrário do cão de caça que precisa rastrear fisicamente a pessoa, as habilidades psíquicas do operador radiônico permitem que ele sintonize o paciente a qualquer distância e que se mantenha em sintonia vibracional direta com ele. Embora o operador radiônico talvez não seja capaz de perceber conscientemente os dados energéticos acerca do paciente que estiver tentando sintonizar, os níveis superiores de sua mente têm essa capacidade. Os seres humanos recebem constantemente inputs energéticos de frequências superiores através dos seus sistemas chakranades. Na maioria dos indivíduos, essa percepção ocorre fora dos níveis de consciência, como os chakras possuem qualidades perceptuais e frequências superiores e estão intimamente interligados com o sistema nervoso físico. Existem mecanismos através dos quais a atividade do sistema nervoso autônomo talvez possa ser modulada pelos inputs energéticos sutis. Os sistemas radiônicos, tal como a unidade básica mencionada anteriormente, procuram fazer com que os dados normalmente inconscientes das informações psíquicas superiores sejam traduzidos em dados conscientes passíveis de serem utilizados na realização de diagnósticos. Foram projetados diversos instrumentos radiônicos,
permitindo que o terapeuta possa diagnosticar uma grande variedade de distúrbios energéticos e fisiológicos. O aparelho radiônico é um equipamento passivo. Ele depende inteiramente do sistema perceptivo energético sutil do operador radiônico, o qual fornece os elementos necessários para o sucesso da operação. A capacidade de diagnosticar corretamente disfunções energéticas em vários níveis de frequência é um reflexo da sensibilidade energética dos sistemas de percepção dos chakras de cada terapeuta radiônico. Portanto, os sistemas radiônicos somente proporcionam diagnósticos consistentemente precisos se o operador tiver alcançado um determinado nível funcional de consciência e os seus chakras principais estiverem atuando de forma adequada. Na verdade, é um tipo de instrumento de diagnóstico inteiramente dependente do efeito do experimentador. Assim, os aparelhos radiônicos podem proporcionar níveis de informações ligeiramente diferentes a operadores com níveis variáveis de experiência. Os sistemas radiônicos utilizam os elos energéticos entre a nossa anatomia energética sutil e o nosso sistema nervoso físico. Sabe-se que os filamentos sutis do sistema de Nadis, intimamente entrelaçados com os nervos físicos do corpo, retransmitem correntes magnéticas originárias dos chakras em diferentes níveis energéticos. Em muitos aparelhos radiônicos, as correntes energéticas sutis que afetam o sistema nervoso central são traduzidas em percepção consciente por meio de indicadores externos de intensificação da atividade simpática. A ligeira elevação no grau de umidade da ponta dos dedos, provocada por um aumento no tônus simpático, produz na membrana de borracha a sensação de pegajosidade que o operador radiônico interpreta conscientemente como uma resposta positiva. A sensação de pegajosidade é um indicador externo da atividade simpática interna. Como vimos nos experimentos do Dr. Dean, flutuações inconscientes na atividade simpática do sistema nervoso central podem refletir com precisão alterações no fluxo de energias sutis para o cérebro. Diversas frequências de energia sutil penetram no corpo através de vários canais psicoenergéticos, incluindo o sistema chakra Nadis. Veja o diagrama 23. O ato de passar os dedos sobre a membrana de borracha do aparelho radiônico permite que a mente consciente possa usar a atividade nervosa simpática como uma forma de feedback psíquico durante o processo de sintonização dos diais radiônicos nas posições apropriadas. Existem explicações alternativas igualmente interessantes a respeito do mecanismo que está por trás do fenômeno da pegajosidade dos dedos, tal como o modelo da ressonância acústica, proposto por Tiller. Saber qual é o verdadeiro mecanismo talvez seja menos importante que o fato de a resposta de pegajosidade nos dedos permitir que informações importantes para o diagnóstico alcancem efetivamente a consciência do terapeuta radiônico. As posições dos diais radiônicos ligados aos potenciômetros internos atuam como uma espécie de instrumento de contabilidade, efetuando registros quantitativos de dados psíquicos. Números de frequência, ou resultados, com 3 a 4 dígitos são analisados psiquicamente, um dígito de cada vez. Os resultados representam frequências energéticas nas quais o paciente está ressoando em estado de doença ou de saúde. Os resultados descrevem não apenas as condições energéticas do paciente, mas também a frequência de energia necessária para fazer o corpo retomar um estado de equilíbrio energético e de homeostase. Os resultados representam perturbações nas frequências relativas, e não descritores numéricos absolutos. Podem ocorrer resultados diferentes quando o mesmo paciente é submetido a mais de um aparelho radiônico. Pode haver diferenças de um aparelho para outro no resultado radiônico relativo à pneumonia, por exemplo. Para o mesmo tipo de aparelho radiônico, porém, o resultado relativo à pneumonia será sempre o mesmo. Foram desenvolvidas e padronizadas diversas tabelas de resultados de referência, em estados de saúde e doença, para o caso específico de cada instrumento de diagnóstico radiônico. Os resultados numéricos são formados por números compostos obtidos a partir do posicionamento dos diais dos potenciômetros, os quais estão adaptados a determinados valores de diagnóstico. Em outras palavras, um dial está ajustado em incrementos de 10, outro em incrementos de 100, etc. Conforme já dissemos,
Alguns pesquisadores acham que a resistência ajustável dos potenciômetros afeta o fluxo de correntes energéticas sutis que passam para a membrana de borracha a partir dos circuitos do aparelho radiônico. A fixação da resistência em certos valores otimiza o fluxo de correntes energéticas sutis de determinadas frequências. Enquanto se mantém sintonizado mentalmente com o paciente, o terapeuta radiônico gira o dial de um único potenciômetro e passa o dedo sobre a membrana de borracha. Esse processo poderia ser comparado ao que acontece quando um arrombador de cofres gira cuidadosamente o dial enquanto procura ouvir os entalhes se encaixarem nas aberturas do ferrolho para poder destravar a porta de uma caixa forte. Quando se consegue otimizar a resistência ao fluxo de corrente sutil, através de ajustes nos diais, acontece uma espécie de reação de ressonância mental. O terapeuta radiônico recebe uma resposta consciente afirmativa, em consequência do ajuste correto dos diais, através da percepção de uma sensação de pegajosidade no dedo. Utilizando esse mesmo processo, ele sintoniza o segundo, o terceiro e o quarto diais do potenciômetro, até que tenha sido determinado cada dígito do número de 3 ou 4 dígitos que expressa o resultado do exame das frequências energéticas do paciente. De forma semelhante, o nosso arrombador de cofres, depois de ter ouvido o primeiro entalhe encaixar-se numa abertura do ferrolho, continua o processo até que todos os entalhes tenham se encaixado e o ferrolho possa girar, soltando as travas da porta. Embora os sistemas radiônicos tenham se tornado mais sofisticados do que os modelos mais simples aqui descritos, os princípios envolvidos em sua operação continuam os mesmos. A operação bem-sucedida de sistemas radiônicos depende, não apenas de uma capacidade radiestésica desenvolvida, mas também de habilidade e experiência no uso dessa capacidade para a realização de diagnósticos radiônicos. Assim como no caso de qualquer outro sistema de diagnóstico médico, a habilidade técnica e o treinamento são fundamentais para uma interpretação acurada. Os sistemas radiônicos são apenas aparelhos externos que proporcionam um ponto focal de orientação e feedback para as habilidades radiestésicas e curativas do terapeuta. Eles transformam dados psíquicos inconscientes em informações conscientes úteis para o diagnóstico. Antes do desenvolvimento dos instrumentos radiônicos, havia outros dispositivos de transdução com a capacidade de decodificar impressões radiestésicas de valor diagnóstico. Uma das primeiras aplicações da habilidade radioestésica foi o uso de pêndulos no diagnóstico médico, prática adotada por pioneiros como Mermet. O pêndulo fica suspenso por uma mão enquanto o paciente é mantido na consciência do terapeuta. Ao mesmo tempo em que faz mentalmente determinadas perguntas, respondíveis com um sim ou um não, a respeito das condições de saúde do paciente, o terapeuta fica atento ao pêndulo para verificar a ocorrência de movimentos de rotação nos sentidos horário e anti-horário. Perguntas do tipo sim, não semelhantes também são usadas na obtenção de informações através de sistemas radiônicos. O comportamento mecânico do pêndulo, tal como acontece no aparelho radiônico, depende do output nervoso inconsciente produzido pela função perceptual psíquica. No caso do aparelho radiônico, o output inconsciente é transmitido pelo sistema nervoso autônomo, com o pêndulo. Isso é feito através de diminutos movimentos inconscientes nos músculos do esqueleto. Ambos os sistemas utilizam alterações elétricas do sistema nervoso do corpo físico como uma forma de traduzir dados psíquicos inconscientes em informações energéticas conscientes de valor diagnóstico. O diagrama 24 sumariza as relações entre os diversos aparelhos radiônicos e radiestésicos e os percursos do fluxo de informações através dos caminhos conscientes e inconscientes, ou autônomos, do sistema psicoenergético humano. Pode-se notar que o processo básico de recepção de informações ocorre no nível psíquico, via inputs através do sistema chakranadi. A partir daí, as informações fluem primeiro para um nível de processamento inconsciente do sistema nervoso. Os outputs provenientes dessa via de processamento geralmente se manifestam através do sistema nervoso autônomo e de atividades motoras inconscientes. A mente consciente torna-se então capaz de perceber-se e analisar a informação através das diversas maneiras pelas quais ela se expressa no pêndulo e nos aparelhos radiônicos. O único processo que ocorre num nível consciente é a sintonização com o paciente e a leitura do aparelho radiônico.
Todos os processos que desembocam na interpretação do diagnóstico ocorrem em níveis não conscientes da função energética. Como esses sistemas energéticos sutis possuem uma interface com o sistema nervoso, é possível utilizar indicadores de atividade nervosa inconsciente para acompanhar de forma indireta as atividades psíquicas superiores. Como a rede de fontes de informações do terapeuta inclui o sistema de chakras, é possível diagnosticar radionicamente enfermidades causadas por desequilíbrios nos corpos sutis. Os progressos nesse sentido devem-se em grande parte às pesquisas do Dr. David Tansley, realizadas na Inglaterra. Determinados desequilíbrios que ocorrem nos chakras podem ser diagnosticados e tratados, desde que, no paciente que estiver sendo estudado, os processos patológicos estejam relacionados com a hipo ou hiperatividades de um dado centro psíquico. A questão do relacionamento entre desequilíbrios nos chakras e doenças físicas subjacentes a eles será examinada com maior profundidade num capítulo posterior. O terapeuta radiônico consegue obter essas informações diagnósticas formando uma ligação mental com o paciente através do veículo representado pela testemunha. Tansley chamou essa ligação de elo mental de ressonância. A testemunha vibracional é, na verdade, um ponto focal bidirecional de sintonização, pois permite não apenas o fluxo energético de informações do paciente para o terapeuta, como também proporciona uma ligação energética sutil com o paciente, tornando possível a terapia à distância. Depois de descobrirem a eventual ocorrência de desequilíbrios de frequências energéticas no paciente através do diagnóstico radiônico, esses aparelhos permitem que o terapeuta transmita ao paciente as energias vibracionais com as características de frequência necessárias. Esse tipo de casamento de frequências energéticas assemelha-se, em teoria, ao diagnóstico e tratamento realizados pelos terapeutas adeptos do método ESV. Diferentes tipos de terapias de frequências radiônicas podem ser proporcionadas por várias modalidades energéticas. Uma vez que a testemunha permita que se possa sintonizar a frequência vibracional de um paciente a partir de qualquer lugar do mundo, torna-se possível um estabelecimento de um elo bidirecional entre o paciente e o terapeuta radiônico. Isto significa que é possível utilizar diversos sistemas radiônicos para emitir frequências terapêuticas de energia sutil para o paciente, mesmo através de grandes distâncias. Em vez de administrar ao paciente um remédio homeopático contendo uma dose quântica de vibração da frequência necessária, pode-se utilizar a testemunha e o aparelho radiônico para emitir diretamente a frequência do remédio homeopático para o paciente. O aparelho MORA, já discutido neste capítulo, consegue transmitir frequências de energia homeopática terapêutica utilizando princípios energéticos sutis semelhantes aos da transmissão vibracional ressonante à distância. Também é possível, de forma semelhante, transmitir frequências energéticas aos pacientes utilizando diversos emissores vibracionais, incluindo várias pedras preciosas e cristais, cores, essências florais e até mesmo as frequências magnéticas sutis claramente definidas produzidas por determinados aparelhos radiônicos. Os cientistas convencionais geralmente têm dificuldade para aceitar os sistemas radiônicos de diagnóstico e tratamento porque isso implicaria a aceitação da anatomia energética sutil humana. Além disso, a capacidade de transmitir radionicamente a cura de doenças através de grandes distâncias é uma ideia que não faz muito sucesso entre a maioria dos físicos. Conforme veremos mais tarde, há um certo número de interessantes pesquisas científicas comprovando a afirmação de que as energias curativas podem ser transmitidas dos terapeutas para os pacientes através de centenas de quilômetros. No caso da cura radiônica à distância, por exemplo, a testemunha proporciona o guia de onda necessário para dirigir as energias curativas para o paciente. Para que se possa compreender os métodos radiônicos de diagnóstico, é necessário aceitar o fato de que diversos tipos de visão remota são possíveis e que, às vezes, essas capacidades ocultas podem atuar nos níveis inconscientes de percepção. Além do mais, essas habilidades clarividentes podem ser ajudadas e concentradas através de diversos tipos de instrumentos psicoeletrônicos. As teorias holográficas de realidade talvez encerrem a chave para a compreensão do modo pela qual algumas pessoas conseguem sintonizar-se com locais e pessoas distantes a fim de obter informações detalhadas.
A capacidade de interpretar o holograma cósmico talvez seja um pré-requisito necessário para a aplicação dos métodos radiônicos de diagnóstico. É provável que todos nós, em maior ou menor grau, sejamos dotados dessa capacidade. A sintonização adequada entre o terapeuta e o aparelho talvez seja um pré-requisito necessário para a operação, não apenas dos sistemas radiônicos, mas também dos equipamentos de diagnóstico do tipo SV. As habilidades intuitivas do terapeuta irão desempenhar um papel cada vez mais importante à medida que a medicina continua a explorar as abordagens energéticas sutis de diagnóstico e tratamento. Alguns têm sugerido que, embora os sistemas ESVs sejam realmente uma espécie de sistema radiônico de diagnóstico e tratamento, eles são mais amplificados eletronicamente do que os seus equivalentes genuinamente radiônicos. Os dois sistemas envolvem a transmissão de energias sutis através de fios. O método ESV dá melhores resultados quando se usa uma interface direta com o sistema de meridianos do paciente, através de um contato elétrico com os pontos de acupuntura. O método genuinamente radiônico funciona mesmo sem a presença física do paciente. Os sistemas radiônicos exigem apenas uma amostra vibracional do paciente, a testemunha, para sintonizar a mesma rede energética sutil. Existem pesquisas clínicas sugerindo que a máquina é, na verdade, uma espécie de instrumento radiônico ou hebdomântico. Os estudos concluíram que, quando se usava as primeiras sondas de acupuntura ESV, podem ter ocorrido variações nas pressões aplicadas contra os pontos de acupuntura pelo operador do aparelho ESV. Agora já existem sondas de acupuntura mais modernas que proporcionam um feedback eletrônico quanto à pressão aplicada, a fim de controlar essa variável. Mesmo quando a pressão é controlada, ainda há alguma suspeita de que o aparelho de voo possa funcionar melhor quando o terapeuta for sensível às energias envolvidas, fenômeno semelhante ao que ocorre no caso de um operador radiônico. O aparelho de voo permite que o terapeuta, em vez de trabalhar à distância através de uma testemunha vibracional, entre em contato direto com a rede de meridianos do paciente. Mesmo sem a conexão radiônico, sistemas computadorizados de eletrodiagnóstico, que não exigem a participação direta do terapeuta, tal como a máquina AMI, reforçam a importância de se usar o sistema de meridianos como uma interface para diagnóstico. Os sistemas radiônicos e ESV geralmente empregam o princípio da ressonância para levar a cabo suas funções de diagnóstico e proporcionar aos pacientes terapias energéticas eficazes de frequências específicas. Os sistemas radiônicos eliminam até mesmo a necessidade da ingestão corporal de remédios, visto que as frequências necessárias podem ser emitidas à distância para o paciente através do guia de ondas da testemunha. Os dois métodos permitem o diagnóstico de disfunções no nível da anatomia energética sutil do paciente antes que elas se manifestem na forma de uma verdadeira doença física. Os sistemas de diagnóstico radiônico e eletroacupuntural tornam possível a detecção de doenças antes que algum órgão seja lesado. É evidente que a aceitação generalizada do sistema radiônico e das tecnologias baseadas nos meridianos irá exigir uma profunda alteração na consciência dos profissionais da saúde, de modo que eles passem a reconhecer a existência dos sistemas energéticos sutis humanos. Pontos fundamentais a serem recordados. 1. O sistema de meridianos acupunturais, em virtude de suas ligações energéticas com os corpos físico e etérico, é chamado de interface físico-etérica. 2. Os sistemas de diagnóstico eletroacupunturais, tais como os aparelhos de voo e de Motoyama, detectam desequilíbrios energéticos e fisiológicos no corpo através da mensuração de alterações elétricas no sistema de meridianos. Como o sistema de meridianos faz parte da interface físico-etérica, os desequilíbrios energéticos existentes nos pontos de acupuntura refletem perturbações nos níveis etéricos celular. 3. Enquanto a máquina AMI examina todos os principais meridianos simultaneamente, a máquina de voo é usada para estudar as características elétricas de um único ponto de acupuntura de cada vez. 4. Os desequilíbrios detectados pelo equipamento de voo em pontos de acupuntura específicos situados ao longo de um meridiano podem refletir perturbações fisiológicas em diferentes níveis do sistema de órgãos suprido por esse meridiano. 5.
A máquina de voo também pode ser usada para diagnosticar causas específicas de doenças ou para casar remédios específicos com o paciente. O mecanismo energético subjacente a essa aplicação da máquina de voo está relacionado com um fenômeno conhecido como reação de ressonância acupuntural. Quando o agente causador da doença ou remédio vibracional apropriado é colocado no circuito da máquina de voo, essa reação produz uma alteração elétrica no medidor de output do aparelho, enquanto este se mantém em contato elétrico com o sistema de meridianos acupunturais do paciente. 6. O uso de sistemas de diagnóstico, como a máquina de voo, para descobrir e tratar desequilíbrios